Sabe uma parada que eu tava analisando, Igor, e vendo essa parada quando o Podpah fura a bolha? Que? Mano, é muito engraçado, porque a pessoa, ela enxerga o mundo da forma dela e ela acha Toma que, aquilo como verdade, ela né? acha que o mundo que ela enxerga é o resto do mundo inteiro. Tem que ser do jeito que ela quer, tem que ser do jeito que é. Tipo assim, não. Esses mano aí é nada a ver, não sei porque que o resto. Por que que essa galera assiste, sendo que é ruim, é uma bosta. Tipo, mano, a galera não consegue separar. Tipo, eu acho isso aqui ruim, mas quem acha legal, tá tudo bem. A pessoa não, ela quer brigar, ela quer levantar a bandeira, ela quer falar, ó. É isso também, né, galera? Vamos entender o seguinte: as redes sociais estimulam isso, né? Porque a dinâmica da treta aumenta o engajamento em qualquer rede. Qualquer rede. Se comentar, você replicar comentário, você retweetar ou compartilhar. Isso, quanto mais treta, melhor. Quanto mais treta, melhor. A gente é empurrado para isso. É empurrado para isso. A dinâmica do React nada mais é que uma dinâmica da treta na linguagem do YouTube. Mas é isso, né? E aí é lógico, isso você tá submetido a essa dinâmica, quem tá na dinâmica da internet, e aí você pega todas as camadas, claro que aquela galera que não tem acesso, né, a internet assim mais sem limites, não é tão imersa nisso, mas pensa naquela galera que tá na camada do Facebook. Galera, eu posto meu videozinho lá dos meus cortes no Facebook e saio correndo. De vez em quando eu vou lá dar uma risada dos comentários, mas assim, a caixa de comentários é aquilo que a gente via há alguns anos atrás na caixa de comentários do G1, saca? É assim, é o WhatsApp do Carluxo. Então você vê coisas bizarras de todo tipo. Alexandre de Moraes é comunista, o Lula vai trazer os haitianos para morar dentro da sua casa, saca? É uma coisa bizarra. Ou seja, tudo alimentando treta. Lá vai para lá para alimentar treta. Isso vai acabar refletindo na vida das pessoas de alguma maneira. Não tem como. Então, assim, eu não me sinto muito confortável assim em saber que não há escapatória. As redes, por serem empresas capitalistas e que, portanto, estão ali objetivando lucro, elas vão fazer o que tiver que ser para ter esse lucro. Se isso inclui em nos vender, em nos colocar uns contra os outros, estimular ideologia nazi ou qualquer outra coisa, eles vão fazer. Ah, mas estão invadindo escola, estão fazendo barbaridades. Não tem problema. A dinâmica do lucro se sobrepõe a tudo isso. Então, imaginar, não, mas nós vamos regulamentar. Não, mas nós vamos fazer de um jeito que é coisa melhor. Isso, gente, é um pensamento muito liberal. Isso é tipicamente liberal, porque veja, isso parte de uma idealização da realidade. Ou seja, você cria uma realidade ideal, olha, o ideal seria isso aqui. E aí você pega a realidade e tenta encaixar nesse ideal. Não rola, galera. Não rola. Saca? É a mesma coisa que o liberalzinho lá dizendo: mas por que o Barroso foi lá na Uni? Não pode, o juiz tem que ser isento. Não existe essa isenção. É a mesma coisa que o Reaça dizendo que o professor tem que ser imparcial. Não existe essa imparcialidade. Todo mundo está multideterminado pela realidade material que o cerca, pela dinâmica da realidade material que o cerca, que molda o seu caráter, que molda a sua maneira de pensar, está submetido a determinada superestrutura, produto das relações de produção existentes na sociedade. Então você queria achar que, não, nós vamos regulamentar a internet. Não vamos, galera. Não vamos. Por quê? Porque a internet vai fazer arbitragem para burlar qualquer tipo de regulamentação. Vou dar um outro exemplo aqui. Regulamentação do mercado financeiro. O capitalismo se estabelece, estende seus tentáculos podres pelo mundo inteiro. Para fazer isso, precisou se alavancar demais. A dinâmica do mercado de capitais se estabelece ainda lá no século XIX, cresce pra caramba já no início do século XX. Num capitalismo ainda bem menos globalizado do que se tem hoje. Numa política de laissez-faire, valia tudo. Todo tipo de transação, todo tipo de opção de investimento que pudesse ser criada deveria ser implementada e praticada.
O que aconteceu? Uma série de crises nesse mercado até o ápice da crise de 29. Houve o estouro de uma bolha, uma incineração de uma quantidade gigantesca de capital fictício e uma crise que estava levando as economias capitalistas à paralisia. Aí então se implementam medidas onde o Estado começa a salvar o sistema e se colocam então, a partir de então, regulamentações no mercado financeiro. Se sugerem um monte de coisa, o próprio Keynes falava em jogar alguma sujeira, alguma areia no comércio internacional para impedir essa alavancagem absurda e essa dinâmica que produziria essas bolhas. Começou a dar certo um breve período de tempo de reconstrução e logo depois o que os capitalistas começaram a fazer? Começaram a fazer o que os economistas chamam de arbitragem, ou seja, criar formas de burlar estas regulamentações e assim continuar o processo de alavancagem, porque este processo de alavancagem ele é necessário para a dinâmica do capital. O capital, ele ultrapassa toda e qualquer barreira colocada na sua dinâmica de reprodução. O que eu quero dizer? O capital se reproduz a qualquer custo. Compreendem? Se reproduz a qualquer custo. Assim será com as redes sociais. Sabe como ou quando que a gente pode pensar numa situação dessas se isso não fosse privado? Se fosse instituições públicas, elas estariam submetidas à dinâmica política, né, das mediações da República e da democracia burguesa. Estão longe de ser as melhores. Elas representam, como diria Marx, um avanço em relação às mediações que se tinha na Idade Média no feudalismo. Porque a democracia burguesa, que é uma farsa, tem que sustentar essa farsa. E, portanto, algumas mediações são necessárias. E por isso que tantas contradições existem no seio dessas mediações. Mas ainda assim, você consegue impor alguns entraves, que embora não sejam limites, são entraves à reprodução do capital. Então são setores que a gente tem que começar a entender como setores estruturais de Estado, como geração e distribuição de energia elétrica, infraestrutura de saneamento básico, vias, né, estradas, hidrovias, ferrovias e também internet, redes sociais. Tudo isso também tinha que ser tratado como instrumentos de Estado. Por causa desse tipo e de outras coisas, mas desse tipo, né, de estímulo que é encontrado que pode nos levar, sabe lá para onde. Um dos efeitos disso são os ataques que estão rolando nas escolas, por exemplo. Né? O aumento de mass shooting, né? Não me recordo agora como chamar isso em português, mas que também está explodindo no mundo inteiro. É mais uma questão cultural estadunidense que vem sendo exportada para o mundo inteiro. Beleza?